Fica de olho nesses que são os principais erros para quem está aprendendo alemão. O meu nome é Tarek Becker, da escola online de alemão nativo Agenau Das. E além de ver os erros principais que os estudantes do idioma alemão fazem, você também vai receber algumas dicas de como mitigar esses erros. Erro comum: confundir o gênero das palavras. Imagina que você está numa loja de chocolates e você ouve um estrangeiro falando: eu gostaria de comer uma chocolate. Pera aí, uma chocolate? É exatamente isso que pode acontecer com você ao falar alemão. Você deve saber que a língua alemã tem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. E não necessariamente palavras masculinas no português são masculinas no alemão ou femininas no português são femininas no alemão. Portanto, ao aprender alemão, é crucial que você aprenda as palavras junto com os gêneros, ou seja, junto com os artigos. Se você aprender que praia no alemão é Strand, não tá bom. Não é assim que aprende palavras no alemão. Você tem que aprender que praia é der Strand, ou seja, praia é masculino no alemão. Der Strand. A palavra amor no alemão não é somente Liebe. Você tem que aprender que é die Liebe. Die Liebe é feminino. Pão não é somente Brot. Pão é das Brot. É assim que você tem que aprender. Erro comum é confundir as declinações no alemão. Veja essas duas frases. Ich sehe dich, ich helfe dir. Ich sehe dich, eu te vejo. Ich helfe dir, eu te ajudo. Perceba que apesar de na tradução a palavra dich e dir terem o mesmo sentido, no alemão elas são palavras diferentes. E como você sabe qual palavra deve ser usada? Essa mudança de palavras são as tais das declinações. E sem entrar a fundo no assunto declinações, é muito importante você perceber que as declinações estão associadas aos verbos. Ou seja, os verbos determinam quais são as declinações que vão ser usadas. E a dica para você é que, mais uma vez, ao invés de aprender só o verbo, você vai aprender o verbo mais qual é o caso da declinação que aquele verbo exige. Ich sehe dich usa o verbo sehen. E o verbo sehen, que é o verbo ver, exige um complemento acusativo. E é por isso que é ich sehe dich. Já na frase ich helfe dir, eu te ajudo, o verbo helfen exige um complemento dativo. Então é por isso que é ich helfe dir. Então, ao aprender os verbos, não se esqueça de fazer um esforço consciente para também aprender a declinação referente àquele verbo. E falando em verbos, se você quiser que eu faça um conteúdo sobre os verbos mais importantes do alemão, clica no gostei e se inscreve para você receber a notificação de quando esse vídeo sair. Erro comum: errar a ordem das palavras. Eu vou falar uma frase aqui e eu quero que você perceba a ordem do verbo no português. Eu farei um chocolate quente muito gostoso hoje. O verbo está na segunda posição. Hoje, eu farei um chocolate quente muito gostoso. Veja que na língua falada, farei já foi para a terceira posição, apesar de que, lógico, o hoje estará ali com uma vírgula. Hoje, às 19 horas, eu farei um chocolate quente muito gostoso. Você percebeu que na primeira frase, eu farei um chocolate quente muito gostoso hoje, o verbo está bem no comecinho. E depois, na última frase, hoje, às 19 horas, eu farei um chocolate quente muito gostoso, o verbo foi lá para depois. No alemão não é possível essa flexibilidade. E nessa frase, por exemplo, ao ser falado no alemão, o verbo está sempre na segunda posição. A frase não tem vírgulas. Ich mache heute eine leckere heiße Schokolade. Machen está na segunda posição. E se você quiser enfatizar uma parte específica da frase, como por exemplo, hoje, o que você vai fazer é trazer essa informação para o começo da frase, mas o verbo vai continuar na segunda posição. Exemplo: Heute mache ich eine leckere heiße Schokolade. O machen continua na segunda posição, a diferença é que agora o heute está no comecinho da frase. 19 Uhr mache ich heute
eine leckere heiße Schokolade. Mais uma vez, às 19 horas veio para o começo da frase, mas o verbo continua na segunda posição. 19 Uhr mache ich. Essa é, por exemplo, uma das estruturas principais de frase no alemão e você tem que ficar atento à posição de cada elemento dentro da frase. O alemão não tem a mesma flexibilidade que a gente na estrutura da língua. Erro comum: chamar alguém de du quando você deveria estar falando sie. No Brasil, nós não temos o costume de usar o vós. O vós morreu. Acontece que na Alemanha existe um pronome pessoal, ou seja, uma maneira de se referir a você, só que de uma maneira mais formal. É como se no alemão eles usassem o vós com muita frequência. Esse pronome no alemão se chama sie. O sie é usado para estabelecer essa relação formal entre duas pessoas ou entre várias pessoas. E nós, brasileiros e brasileiras, somos menos formais que os alemães. Portanto, quando a gente vai falar alemão, muitas vezes a gente tem a tendência de usar o pronome que não é formal, que é o du. No entanto, é importantíssimo que você fique atento a essa regra cultural e se você estiver falando com um adulto, comece pelo sie se você não tem certeza. Para crianças, adolescentes e muitas vezes estudantes, é ok falar du, mas em qualquer outra situação você tem que ficar esperto para ver o que está acontecendo, se as pessoas estão usando sie, se elas estão usando du, se é uma situação formal ou informal, para você poder escolher em qual pronome você vai usar. Não existe uma regra fixa nesse sentido, mas é bom que você saiba que para trabalho, adultos que você não conhece e muitas situações onde você não tem intimidade com as pessoas, intimidade suficiente, você vai usar o sie. Erro comum: errar as preposições dos verbos. Eu vou falar algo sobre você. Não, desculpa. Eu vou falar algo por você. Não é bem isso. Eu vou falar algo para você. Você viu como no português as preposições fazem toda a diferença? E acontece, lógico, a mesma coisa no alemão. Se interessar por algo no alemão é sich für etwas interessieren. Agora, esperar por algo é auf etwas warten. Errar as preposições pode mudar completamente o sentido da sua frase, então aqui vai mais uma dica muito valiosa. Ao aprender os verbos, você tem que também aprender as preposições referentes a esse verbo. Ou seja, você não vai aprender simplesmente que esperar é warten. Você vai aprender que esperar por é warten auf. E aí, adicionando o conhecimento da declinação que nós comentamos no comecinho do vídeo, você tem a estrutura perfeita para aprender um verbo. O verbo, a preposição e qual é a declinação que esse verbo usa. Se você quer aprender alemão de verdade, de repente conhecer mais sobre a nossa escola ou fazer uma imersão gratuita, dá uma olhadinha aqui no link da descrição desse vídeo. E se você quiser assistir alguns dos nossos outros vídeos, é só você clicar aqui. Auf Wiedersehen!